Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, nos aproximando do fim dessa magnífica obra. Que nos sensibilizou significativamente o coração por percebermos o valor que devemos dar a cada instante à nossa reencarnação. O valor e a serenidade que devemos dar ao sofrimento, percebendo dele os benefícios muito profundos, significativamente maiores do que os oriundos do trabalho e do estudo. Assim, Jesus, nós queremos te agradecer. Não só os benefícios que temos recebido, mas em especial a dor. A dor que nos eleva, que nos coloca no caminho santificante, como afirma Joana de Ângeles. Porque esse é o objetivo de todos nós. Buscarmos a nos tornar melhores, para que possamos comungar constantemente do convívio com espíritos superiores a nós, nas virtudes, na sabedoria, na beleza dos seus perispíritos resplandecentes. E sabemos que a dor nos impele para o alto, como nenhum outro anjo amigo. Abençoa-nos assim, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Estamos aí perto do fim do livro, né? Só mais 3 capítulos e acabou. E a proposta, então, conforme vários pedidos, é que essa aula seja transferida para o período noturno, né? Na mesma quarta-feira de sempre, só que às 19 horas, não é isso? Então, vamos atender a esses corações, porque o que mais Jesus quer é a propagação da doutrina espírita, porque ela nos consola o coração e também é o direcionador das nossas vidas, né? Então, vamos lá. Capítulo 18, Resgates Coletivos. Entendíamos-nos com Silas acerca de variados problemas. Então, eles estavam conversando a respeito de vários problemas, de lá da mansão, de tudo que a gente estudou até o capítulo 17, né? Que foi o resgate de Léo através da expiação, né? Ele veio passar pelas mesmas dificuldades que impôs a um irmão na vida passada. E, na vida atual, um outro espírito, seu irmão, lhe impôs semelhantes dificuldades desde o período infanto-juvenil, né? Então, vamos lá. Então, ele estava ali conversando com vários problemas, a respeito de vários problemas com Silas, quando expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa em seu gabinete particular de serviço. Então, o Druso chamou eles de forma expressiva, né? E ainda no seu gabinete particular. O chefe da mansão foi breve, foi claro. Apelo urgente da terra, pedir auxílio para as vítimas de um desastre aviatório. Então, caiu um avião, né? Caiu um avião, foi um desastre, e teve apelo urgente da terra para auxílio às vítimas desse desastre aéreo. Sem alongar-se em minúcias, informou que a solicitação se repetiria dentro de alguns instantes
e conviria esperar a fim de examinarmos o assunto com a eficiência precisa. Então, vejam, né, como é que os espíritos trabalham. Totalmente diferente da nossa presunção, não é isso? A gente presume o quê? Que aconteceu alguma coisa com um parente nosso, aconteceu algo muito grave com uma pessoa querida nossa. A gente pega a chave do carro, pega a carteira, celular e sai correndo, né? Não é isso? Então vejam como fazem os espíritos. Teve um acidente aéreo. Eles receberam uma comunicação daqui da Terra e eles estão lá nas regiões infernais para auxiliar. Aí o que eles vão fazer? Ele vai dizer, olha, a mensagem vai chegar de novo. Vamos examinar o assunto com a eficiência precisa. Vamos planejar como será o nosso auxílio. Ninguém vai sair correndo às loucas, com extrema pressa para servir, né? A gente já viu isso em livros anteriores, né? Acho que foi o livro Entre a Terra e o Céu. A prece daquela jovem, que ela era oriunda da colônia Nosso Lar, mas que os espíritos demoraram dias para atender, estudando como solucionar o problema daquela família e de outros espíritos que apareceriam no círculo daquele assunto, né? Envolvendo a criança que tinha problema respiratório e tal, né? Que havia se suicidado. Enfim, e depois gerou um ano de trabalho, mas eles não vão começar com apressadamente. Então, aqui eles vão examinar para depois verificar. E olha que é um acidente aéreo. Com efeito, mal terminaram o apontamento e sinais algo semelhantes aos do telégrafo de Morse se fizeram notados em curioso aparelho. Então, tem um aparelho lá diferente, né? Que parecia lembrar o telégrafo de Morse. Druso ligou tomada próxima e vimos um pequeno televisor em ação sob vigorosa lente, projetando imagens movimentadas em tela próxima, cuidadosamente encaixada na parede a pequena distância. E quando é esse livro? Quando foi escrito esse livro? 1956, né? É isso? O prefácio de Emmanuel é de 57. Quer dizer, eles estão com uma... Um retroprojetor, né? Eles estão com uma espécie de data show. Eles estão com uma espécie do nosso data show, né? Eles estão com uma espécie de data show, projetando na parede, lá numa tela na parede, uma tela encaixada na parede, o que está acontecendo. Qual se acompanhássemos curta notícia em cinema sonoro, contemplamos surpreendidos a paisagem terrestre. Então, André Luiz se espantou com uma coisa, né? Sob a crista de serra alcantilada, quer dizer, escarpada, uma serra íngreme e uma serra selvagem, destroços de grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente, né? Então, estão lá, as vítimas, né? Algumas, talvez, né? Com o corpo mutilado e a aeronave completamente destroçada no alto de uma serra que ninguém nunca chegou lá. Ela é muito escarpada e ela é selvagem. Adivinhava-se que o piloto, certamente enganado pelo traiçoeiro oceano de espessa bruma, então eram tantas nuvens ali, né? Muito espessa, o piloto não viu. Essa foi a razão do acidente. Não puderam evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis,
à maneira de medonhos torrões, quer dizer, torreões, de torres grandes, de torres largas, né? A maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Então, não teve jeito. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Ora, então esse senhor, esse ancião, né, de semblante nobre e digno, naturalmente ele é um trabalhador da mansão. E ele se dirige a ela, a mansão, para que seja remetida uma equipe adequada. Porque 14 pessoas morreram, mas eles vão remover só 6. 8 vão continuar ali. Remoção de 6 espíritos. 8 espíritos vão continuar ali junto do corpo, junto dos destroços. Enquanto Druso e Silas combinavam medidas para a tarefa assistencial, Hilário e eu olhávamos espantados o espetáculo inédito para nós ambos. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. Quer dizer, a projeção da tela lá, né, o aparelho, dá uma impressão de realidade. Parece que está acontecendo ali na mansão, a forma de projeção, né? 8, ora, então a gente já presume que são os 8 que não vão ser retirados. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados ao corpo, né? Mutilados os corpos ou não, né? Então, o problema deles é que eles estão algemados aos corpos, né? Então, esses aí não vai dar para retirar, não. Não vai dar. Não agora. A gente só vai conseguir tirar 6. Esses outros estão algemados aos corpos, estejam esses corpos mutilados ou não. Desses 8, 4 gemiam jungidos, unidos, colados, né, aos próprios restos. E 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, ele está repetindo o verbo aí, né? Ó, algemado, jungido, enfaixado. Quer dizer, está muito vinculado ao corpo, esses 8 aí. Só que 4 estão gemendo, né? E 2 gritavam desesperados, em crise de inconsciência. E os outros 2 talvez estejam mais quietos, né? Porque são 8 que estão muito algemados ao corpo. 4 estão gemendo, 2 gritam desesperos, mas numa completa inconsciência, talvez eles estejam, então, assim, vivendo ali o acidente mentalmente, numa completa inconsciência da realidade, já que estão gritando, né? Contudo, amigos espirituais abnegados e valorosos velavam ali, calmos e atentos. Velavam por todos, ou só por esses 6 que vão ser retirados? Figurando-se cascata de luz vertendo do alto o auxílio, de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha solícito em abençoada torrente de amor. Então, uma cascata de luz, e André Luiz está vendo até pelo aparelho essa cascata de luz que vem de cima, naturalmente, aliviando, melhorando a situação, né? O quadro patético, o quadro comovedor, era tão real a nossa observação que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes, que despertavam
enfraquecidos, né? Sem forças. As preces dos socorristas também podiam ser ouvidas e as conversações dos enfermeiros que consertavam, né? Que arranjavam, que remediavam providências à pressa. Então, era uma transmissão que dava todo o aspecto de realidade. De alma confrangida, de alma apertada, vimos desaparecer a notícia televisada, enquanto Silas cumpria as ordens do comandante da instituição com admirável eficiência. Então, né, desligou o aparelho, a mensagem chegou, e agora Druso, observando a situação, está dizendo o que deve ser feito, e Silas está naturalmente cumprindo o que deve ser feito. Né? Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha na direção do local minuciosamente descrito. Então, foi uma equipe com diversos trabalhadores da mansão lá para o local do acidente, né? Pessoas especializadas nessa espécie de atendimento. Voltando ao gabinete em que lhe aguardávamos o retorno, Silas ainda se entendeu com o orientador por alguns minutos com respeito ao serviço em foco. Então, Silas saiu, providenciou essa equipe, a equipe já está indo, e ele voltou ao gabinete para ainda receber orientações de alguns minutos com Druso, e o André Luiz e o Hilário ficaram ali esperando. Né? Foi então que Hilário e eu indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava. Né? Não era o André Luiz e o Hilário que queriam ir, queriam, né, participar desse socorro. No que Druso, paternalmente, não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Então, assim, a gente acha, não, né? Vamos lá, plano espiritual, vamos fazer qualquer coisa, não. Primeiro tem que ter um treinamento, e o treinamento é rigoroso, a pessoa tem que se especializar. Então, Druso, com amor, falou que não, vocês não podem, não. Não permitiu que eles fossem. Cientes de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo, a oportunidade para conversar sobre a questão das provas coletivas. Né? Então, eles não podiam ir com a equipe de especialistas, mas eles vão conversar sobre esse mesmo assunto ali, os resgates coletivos, não é isso? Hilário abriu campo livre ao debate, perguntando, respeitoso, por que motivo era rogado auxílio, era pedido auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Vou tirar menos da metade até. Druso, no entanto, replicou em tom sereno e firme. O socorro no avião sinistrado, avariado, acidentado, é distribuído indistintamente. Então, digamos assim, os 8 que não serão removidos, de qualquer forma, estão recebendo socorro, certo? O socorro é ofertado indistintamente. Então, para os 14 acidentados, há socorro. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. Estão vendo? Isso nos lembrou o livro Céu e Inferno, né? Que fala o primeiro capítulo da segunda parte do passamento. Né? Que quantos pontos de contato tem entre a alma e o corpo?
Como está a qualidade desses contatos? Ainda com muito vigor? Né? Qual foi o comportamento moral em vida desses que se acidentaram aqui? Aqueles que estão carregando ideias de suicídio, aqueles que estão levando uma vida desregrada, sensual, eles estão muito colados ao corpo, alma-corpo com muita união. Então, e outros não. Ora, então a morte é diferente para cada um, apesar do acidente único. Todos os 14 estão morrendo de forma diferente, apesar de um só acidente, né? Todos estão recebendo socorro, mas só 6, nesse momento, vão ser retirados. Os outros 8 vão receber atendimento e depois serão retirados. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior, cuja vida interna da alma, lhes outorga, lhes permite a imediata liberação. Não é isso? É. Aqueles que a vida interna permite a libertação, permite que eles sejam libertados do corpo. Quem? A vida interna que levaram, né? Quanto aos outros, os 8, cuja situação presente, atual, nesse momento, não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados, por mais tempo, aos despojos que lhes dizem respeito. Beleza? Então, todos recebem socorro, mas só 6 vão ser retirados em função da vida íntima que levaram. É a vida que levaram que permite a libertação. Então, nem sempre morrer é libertar-se, né? Quantos dias clamou meu colega incapaz de conter a emoção de que se via possuído? Eu não sei, o Hilário, eu acho que ele não estudou as obras de Kardec, né? ou vivendo a coisa, mesmo você tendo conhecimento, você se emociona, né? Mas a gente já sabe, talvez o Hilário não tenha estudado o livro Céu e Inferno, mas a gente estudou, já sabe que é assim, né? Vamos ver a resposta. Quantos dias vão ficar presos ao corpo esses 8? E a gente já sabe que é variado, porque ele falou que a morte é diferente para cada um. E a gente, lembrando de Kardec, vai falar até no livro dos Espíritos, que às vezes demora dias, às vezes demora meses, às vezes demora anos. Não é isso? Depende. Então, quantos dias? Depende do grau de animalização dos fluidos, que lhes retém o espírito à atividade corpórea. Respondeu-nos o mentor, né? Então, olha aí. Quer dizer, você está muito animal? Está muito animal? Estou. Então, se você morrer, você vai ficar meio preso ao corpo, porque os seus fluidos são animalizados ainda. Ele usa palavras novas, né? Ele fala de animalização dos fluidos. Quer dizer, é um caráter de estudo complementar a Allan Kardec. Ele vai dizer que a pessoa que demora para se separar do corpo no momento da morte é porque os fluidos são algo semelhantes aos fluidos dos animais, fluidos animalizados, né? Os outros não, já estão fluidos sublimados, pode ir. Alguns serão detidos por algumas horas. Então, desses 8, alguns ficarão presos ali por algumas horas. Quantas horas? Sei lá, 3 horas, 4, 5, 8 horas. Outros, talvez, por longos dias. Aí pergunta, quem sabe? Quer dizer, então nem ele sabe. Nem o próprio Druso sabe, com toda a experiência que ele tem, por qual será o período específico para cada um, né?
por longos dias. Lembrou também o livro No Mundo Maior, aquela jovem que ela foi fazer um aborto e ela ia falecer ali no momento do aborto, lembram? Que a mãe apareceu, conversou com ela, pediu para ela não fazer o aborto, ela culpou a própria mãe por ela ser daquela forma, um tanto leviana, e que ela ia levar em frente a história do aborto. Aí ela levou em frente a história do aborto. O que aconteceu? Ela morreu. Ela morreu, porém, na morte, o processo obsessivo do espírito, que era um cúmplice de erros pregressos da vida dela, também se libertou ali do corpinho que estava em nascimento e começou a obsidiá-la num processo obsessivo tão grave que o Calderaro cruzou os braços e o André Luiz perguntou, mas a gente não vai fazer nada? Não, não tem o que ser feito. E por quanto tempo eles vão rolar nesse processo obsessivo em regiões inferiores? Não sabemos. Vai depender muito deles. Não sabemos. Não sabemos. Agora, só a dor para auxiliá-los, né? E aqui, quanto tempo eles vão ficar presos ao corpo? Alguns vão ficar algumas horas. Outros vão ficar longos dias. O que ele quer dizer com longos? Em Kardec fala em anos. Aí, quem sabe? Corpo inerte nem sempre significa a libertação da alma. Olha isso. Corpo morto não significa a alma livre. O gênero de vida, a espécie de vida que alimentamos no estágio físico, dita as verdadeiras condições de nossa morte. Então, qual foi a espécie de vida que a gente levou? Foi uma vida sensual, né? Vinculada aos prazeres. Então, os fluidos são animalizantes. E aí, as condições de morte são dificultadas. Quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes baixas das ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada, a matéria pesada e primitiva, de que se nos constitui a instrumentação fisiológica. Então, vejam, o que é que está demorando para gastar as energias vitais que nos prendem ao corpo, a espécie de vida que levamos? Se chafurdamos cada vez mais nas ilusões da matéria, que ele chama de baixas ilusões, mais lento vai ser o esgotamento dessas energias que nos prendem ao corpo. Né? Demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos nelas, nessas criações mentais inferiores, que nos ajustamos, em vez de nós nos libertarmos, não, nós estamos nos ajustando. Nelas encontramos o quê? O combustível para dilatados enganos na sombra do campo carnal propriamente considerado. Então, vai ficar mais tempo ali, né? Porque a criação mental é inferior. E essa criação mental inferior demora muito para gastar as energias vitais. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do espírito, quanto mais. Quer dizer, esse campo também do quanto nós nos submetemos às disciplinas do espírito é livre. Quanto mais nós nos submetermos a essas disciplinas, que nos aconselham elas equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração, para o afastamento, para a libertação da carne, em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Então, ele é mais genérico aqui. Não só no momento da morte,
mas em quaisquer emergências, né? Em quaisquer problemas que surjam, acidentes que não são de morte, ou problemas familiares, problemas sociais, né? A gente fica mais protegido psicologicamente, porque nós estamos nos submetendo à disciplina do espírito que traz equilíbrio e sublimação. Mas dessas provas, né, nós não podemos fugir, porque elas são débitos contraídos. Porém, durante as provas, pela disciplina que levamos cada vez mais, cada um rígido consigo mesmo nessa disciplina, mantém o equilíbrio e a sublimação, né? Mantém o equilíbrio e a sublimação, mesmo na dificuldade. E a gente sabe que o próprio trabalho, como foi o caso do Adelino, no capítulo 16, as próprias provas eram abrandadas. Não eram zeradas, mas eram abrandadas, né? Assim é que a morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Como ele falou lá atrás, né? Nem sempre a morte do corpo significa a libertação da alma. E aqui ele fala a mesma coisa. Nem sempre a morte física é o mesmo que emancipação espiritual. Isso, no entanto, considerei. Não quer dizer que os demais companheiros acidentados estarão sem assistência, embora coagidos a temporária detenção nos próprios restos, né? Quer dizer, eles vão receber assistência, mas estão coagidos a ficar detidos no corpo mutilado, né? E outros mortos, mas não mutilados, mesmo assim. De modo algum, ajuntou o amigo generoso, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. E a gente lembra que, naquele momento, o céu mandava fluidos, né? Fluidos e fluidos luminosos, como uma cascata de luz sobre os acidentados ali. Mas a questão é, eles próprios recebem aqueles fluidos com distintos graus, não é isso? Aqueles mais animalizados percebem pouco comparado aos outros. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor da experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Então, vejam uma coisa. Não é que não tem socorro. O socorro tem. Mas eles não estão percebendo. Eles não estão compreendendo. Mas, ao longo do tempo, compreenderão gradativamente o socorro que lhes vem em auxílio. Não é isso lá no livro de André Luiz, de Nosso Lar? É isso. André Luiz estava lá no umbral, já sabia que tinha morrido. Então, ele passou pela experiência da morte. Tá. Foi para o umbral. Sabia que já não estava na Terra. Legal. Aí ia receber auxílio. Ele via monstros e, de repente, como está escrito no livro, via rostos alvares. Quer dizer, rostos brancos. Talvez, não, com certeza, são os espíritos superiores. É o ministro Clarencio, é a própria mãe dele, que contou com o auxílio de 5 colônias para retirá-lo do umbral. Então, todos eles vinham para auxiliá-lo. Para ele era um fantasma. E era um espírito superior que queria resgatá-lo de lá, mas ele não compreendia. E ele até fugia, como também tem nos mensageiros, né? Os mensageiros, naquele tempo da guerra, vieram para auxiliar num determinado local da Inglaterra, e os soldados mortos olhavam os espíritos luminosos e fugiam deles, achando que eram fantasmas.
Né? Então, não tem compreensão. Se não tem compreensão, não tem recepção do auxílio que se quer ofertar. Mas o ofertante não vai, né, se afastar. Porque a compreensão vai chegar gradativamente até que eles recebam socorro. Não é isso? É isso. Todavia, reparou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato? Quer dizer, não podem ser resguardados de imediato. Né? Não pode, não dá. Espíritos muito luminosos, espíritos muito elevados vêm auxiliar, não recebe auxílio. Drusos, e aí a pergunta de Hilário é, mas se eles não conseguem compreender o auxílio, não conseguem receber o auxílio que é ofertado, será que eles não podem estar também atraídos pelos inferiores, por inteligências perversas? Druso estampou significativa expressão facial e ponderou sim. Sim. Na hipótese de serem surdos ao bem, é possível que se rendam às sugestões do mal, a fim de que pelos tormentos do mal se voltem para o bem. Né? Quantos casos aí, né? O livro Obreiros da Vida Eterna, o próprio Nosso Lar, de André Luiz, né? Mas eles podem ficar presos ao mal? Sim. Sim, podem ficar. Porém, pelos tormentos do mal se voltarão ao bem. Não é o caso do André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 1 e 2? 7 anos em região do umbral. Até que 7 anos tentando formular pensamentos para conseguir sair daquele local. E quando ele vai para dentro de si, pensa que há um Deus, faz uma oração, ele é resgatado. Né? Mas sofreu 7 anos para se voltar para o bem. Nesse próprio livro, Ação e Reação, a gente sabe que, às vezes, esse tempo é longo, né? É longo para os espíritos, digamos assim, maléficos ao máximo, fica séculos nos tormentos do mal. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. Então, é o que a Joana diz. A tentação nasce dentro de nós. Não é isso? A gente achou que era fora. A tentação não é fora. A tentação é dentro da gente. Ora, basta ver uma pessoa mais evoluída e outra menos evoluída nas mesmas circunstâncias. Uma se sente tentada e a outra não. Naquela mesma paisagem, naquelas mesmas circunstâncias de vida. Um vê um monte de dinheiro na rua, se enche da tentação. E a outra, não. Pô, esse dinheiro aqui a gente tem que levar ali para, né, a delegacia, fazer um registro e tal. Então, uma foi tentada e outra não, porque a tentação nasce dentro. Não é isso? Pega um jovem de 20 anos, vamos para o posto 10 na praia de Ipanema. Observar os corpos do sexo oposto. Pelo amor de Deus. Aí leva um outro ali, já mais sereno. Alguém vai se sentir muito atraído pelas belezas do sexo oposto. O outro não. É porque a tentação nasce dentro. A junção, a união de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. Então, é uma questão de sintonia, né?
haverá união do inferno externo, porque há um inferno interno. A explicação não poderia ser mais clara. Talvez, por isso, algo desconcertado pelo esclarecimento direto, meu companheiro, que, tanto quanto eu, não desejava perder a oportunidade de mais ampla conversação, acentuou humildemente. Nobre instrutor, de certo, não temos o direito de questionar qualquer determinação que lhe dimane da autoridade, que flui da vossa autoridade. Ainda assim, estimaria conhecer mais profundamente as razões pelas quais nos é defeso, nos é proibido o trabalho de cooperação, de colaboração, nos serviços pertinentes ao socorro nos resgates de conjunto. Então, o Hilário perguntou, por que eu e o André Luiz não podemos ir nesse resgates coletivos? Não poderíamos nós, por acaso, cooperar com os obreiros desta casa nas expedições de auxílio às vítimas de acidentes diversos, de modo a pesquisar as causas que o determinaram? Né? Então, eles estão com a missão ali na Mansão Paz, né? E em diversos locais aqui na Terra vinculados à Mansão Paz, para escrever a respeito da lei de ação e reação, não é isso? Essa é a finalidade primeira deles, que eles querem trazer para nós, os encarnados, apontamentos a respeito da lei de ação e reação, de forma que nós possamos valorar a nossa reencarnação atual. Então, ele disse, a gente não pode pesquisar justamente qual foi a ação que teve essa reação do acidente? Indiscutivelmente, a mansão, com as responsabilidades de que se encontra investida, desincumbir-se-á de trabalhos dessa espécie todos os dias. Aí o Hilário diz, vem cá, então a gente não pode ir nesse acidente de hoje, mas como o acidente acontece todo dia, eu presumo que a gente não possa ir em nenhum deles. Não podemos ir em nenhum dos acidentes, não é isso? E por que não podemos? Aí Druso diz, né? Quase todos os dias. Então, tem uma equipe de trabalhadores na Mansão Paz que quase todos os dias trabalham nesses resgates coletivos. É quase um serviço diário. É quase um serviço diário. Corrigiu Druso sem pestanejar. E fitando Hilário de estranha maneira, aduziu. Queria ver qual é essa estranha maneira. Queria estar lá. Porque André Luiz estranhou o jeito do Druso olhar para ele. É imperioso observar, porém, que vocês coletam material didático para o despertamento dos nossos irmãos encarnados. É isso? Quer dizer, nós estamos acordados? Não, nós estamos dormindo. A gente precisa ser despertado. Essa é a função de André Luiz e Hilário. Escrever um livro que, para nós que nos cremos, né, acordados, não, nós estamos dormindo. Nós precisamos ser despertados. Nós precisamos, com essas obras, adquirir conhecimentos que nós não possuímos. A falta de conhecimento é o sono. O conhecimento desperta. O conhecimento é luz. Então, vocês estão escrevendo um material para despertar os encarnados. Quase todos os encarnados em fase importante de luta no acerto de contas com a justiça divina. Então, quase todos eles, quase 100%, né, estão numa luta danada, acertando as contas com a justiça divina.
Analisando os resgates dessa ordem, os resgates coletivos, que acontecem quase todos os dias, vocês fatalmente, com essa finalidade de escrever para despertar os encarnados, seriam compelidos à autópsia de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo de muitos daqueles que ambos se propõem a auxiliar. Quer dizer, vocês não têm que escrever esse assunto para os encarnados, porque esses acidentes acontecem todos os dias, e se vocês forem coletar esse material, analisando as razões pelas quais essas pessoas morrem quase que diariamente nos acidentes coletivos, nos resgates coletivos, vocês que têm a função de ajudar e despertar os homens, os encarnados, vocês vão plasmar na cabeça deles imagens destrutivas do ânimo. Vocês vão assustar os homens. Vocês vão desanimá-los. E talvez façam isso mesmo lá nas pessoas que vão receber o atendimento, porque quando você vê a situação, você está com a função investigativa de fazer uma autópsia, talvez o que você captar de pensamento, você vai prejudicar a pessoa que está sendo resgatada. Mas ele não falou essa parte, ele falou o seguinte: o que você vai escrever para os homens, aqueles aos quais você está se propondo a auxiliar, você vai prejudicar. Esboçando um leve sorriso, em que deixava transparecer a humildade que lhe adornava o espírito de escola, o espírito elevado, o espírito de alto nível, aditou, complementou, né? Parece-me, né? Então agora ele está sorrindo. Se antes ele olhou de maneira estranha, agora ele está sorrindo. Parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens sem lhes insuflar o vírus do medo. Tantas vezes o vírus do medo, portador do desânimo, portador da morte. Então, os homens não estão preparados, né? Não estão preparados para saber as razões, comentar sobre os grandes desastres. Isso ia causar medo entre eles. E o medo traz desânimo. E o medo traz a morte. A palavra do orientador, serena e evangélica, reajustava-nos os impulsos menos edificantes. Os impulsos menos edificantes. Inegavelmente, a Terra, já repleta de criaturas, tanto quanto nós, algemadas a escabrosos compromissos, a ásperos compromissos, carentes de ação contínua para o necessário reequilíbrio. Então, vejam que coisa, né? De fato, as pessoas lá na Terra, assim como nós aqui na região infernal da Mansão Paz, nós possuímos escabrosos compromissos. Escabrosos compromissos. Coisa nem tenta assim saber. Se vier alguma revelação sobre esse assunto, significa que você está caminhando bem. Mas, com certeza, vai ser algo velado. E algo curto. Não pode ser uma informação muito longa, porque vai desequilibrar. Porque são compromissos escabrosos os nossos. Escabrosos. Ásperos. E, além de tudo, eles não estão realizando uma ação contínua. Mas ela é necessária. O adjetivo tem mais peso que o substantivo. Quer dizer,
Algumas pessoas têm alguma ação? Tem. No domingo elas fazem alguma coisa. Na terça-feira vão à casa espírita e no domingo fazem alguma coisa. Mas não é uma ação contínua. Contínua. O adjetivo tem mais peso. Para que se reequilibrem. Quer dizer, para nós nos reequilibrarmos, devemos levar uma vida inteira de uma ação sem parar. Uma ação contínua, a todo instante, para que nos reequilibremos. Somos desequilibrados. Somos desequilibrados. Em busca de corrigir compromissos escabrosos, mas só a ação contínua nos levaria ao reequilíbrio. Ora, então não seria justo atormentá-las com pensamentos de temor, com pensamentos de flagelação, quando por meio do bem sentido e do bem praticado, podemos, cada hora, arredar dos nossos horizontes as nuvens de sofrimentos prováveis. Quer dizer, você não vai falar desses acidentes, porque isso vai causar temor, isso vai flagelá-los, quando o meio deles se libertarem dos compromissos escabrosos é praticando o bem em ação contínua, sentindo o que está fazendo, praticando e sentindo. Porque assim eles afastam da cabeça nuvens de sofrimentos que virão. Nuvens de sofrimento que virão. Então, você não vai escrever sobre esse acidente que a coisa vai ficar feia. Lá para os homens. Assinalando-nos a atitude inequívoca de compreensão e de obediência, como não podia deixar de ser, o chefe da instituição continuou em tom afável, depois de ligeira pausa. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Qual foi a causa? Qual foi a origem que levou essas pessoas a sofrerem um acidente de avião, né? Que lhes flagelou a vida, 14 pessoas, 6 serão recolhidas imediatamente, levaram uma vida de forma que o perispírito já se separou do corpo, os outros não. Se vocês fossem analisar a origem das provações, surpreenderiam de certo, sem dúvida, são eles delinquentes, que em outras épocas atiraram irmãos indefesos do cimo de cima de torres altíssimas e atiraram com a finalidade de que seus corpos se espatifassem no chão. Então, com vontade mesmo, são delinquentes que em outras épocas pegou essa pessoa e vai, se espatifa lá embaixo. Agora vai morrer no acidente de avião. Companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas, né? Pondo a pique existências preciosas. Quer dizer, estamos aqui no navio, o navio está com problema, ou vocês são escravos e estão ficando adoentados, né? E eu não quero que os demais escravos fiquem doentes. O que eu vou fazer com você? Ou vocês que estão adoentados aí? Vou jogar vocês no mar. Vou jogar vocês no mar e pronto. Mas são crianças. Algumas são senhoras idosas. Não, está doente, joga na água. Ora, e a gente faz isso desde lá da Roma Antiga, não é isso? Não foi essa proposta quando Estevão ficou doente? Isso que eu ia falar, João. Ia jogar ele, né? Ia jogar ele no mar.
tirou o Estevão do remo, que era no porão do navio, na escuridão lá, com rato, sei lá. Aí, como ele tinha um bom comportamento, você vai cuidar desse Sérgio Paulo, um romano importante lá, que ele está doente, muito doente, vem com uma peste lá de Cefalônia, o corpo se cobriu de ferida, febre, delirando. E aí todo mundo se afastou dele, os amigos se afastaram. Né? Você vai cuidar dele. Aí ele foi, cuidou do doente durante um tempão, mas aí ele adquiriu a doença. Ele ficou com o corpo coberto de feridas, com febre, algo delirando. Ele é um escravo, meu amigo. Atire ele na água. Atire ele na água agora. Qual é a dúvida? Aí o que foi curado diz, não atira, não. Eu vou libertar ele, como tu queria jogar ele no mar, eu pode dizer que ele foi tirado do mar, porque ficou doente, mas eu vou libertá-lo. Ora, e se foi isso com o Estevão, é isso que a gente vinha fazendo há muito tempo. E no momento de trazer os escravos nos navios negreiros, né, para a América, quantos não foram jogados no mar? Com qualquer idade. Ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes em supremo atestado de rebeldia perante a lei. Né? Os quais, por enquanto, quer dizer, você agora está valorizando a vida, mas na outra vida você se suicidou. Então você vai morrer de novo porque ainda a valoração da vida está meio baixa. Agora que você mais quer, eu vou te tirar. Os quais, por enquanto, somente encontram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos milhares de encarnados, né, possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos desses já ex? Vai. Quantos milhares? Aí pergunta assim, João, você já jogou alguém de um pico? Jogou alguém no mar? Você mesmo já se arrojou de algum local no chão? É provável. É provável que em alguma vida para trás a gente tenha feito isso. Ele diz que são milhares. Entretanto, pensa, se a gente era um romano, quem a gente era no passado? Um romano, alguém com os sentimentos de Francisco de Assis? Nunca. Pode esquecer. Pode esquecer. Quanto mais para trás, se hoje a gente não tem tantos sentimentos de amor, mais para trás foi pior. Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, e o Teodruso se coloca, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Opa, mas podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Todos os dias, ação contínua. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagem, quantos do que estão aqui na viagem da Terra, na viagem da encarnação, constam surpresas terríveis. Quer dizer, no nosso planejamento de futuro, tem surpresas terríveis. Vai sofrer acidente de carro grave. Tá. Tem surpresas terríveis no nosso planejamento. Porém, eles são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão de atos louváveis a que se afeiçoam. Então, primeiro, não é um ato louvável ou outro. Atos louváveis, no plural, aos quais nós nos afeiçoamos. Então, essas surpresas terríveis, que podem nos mutilar, que podem nos deixar doentes, que podem fazer com que nós nos encarnemos, não acontecerá, porque eu estou afeiçoado a atos louváveis. Eu estou praticando bem. Né? Quantas intercessões de prece ardente conquistam moratórias oportunas
para pessoas cujo passo já resvala no cairel, na margem, na borda do sepulcro. Aí faz quantas orações, quantas preces ardentes. E às vezes nem é da própria pessoa, mas de alguém que a ama. Posterga, vai morrer. Mas uma prece postergou a morte daquela pessoa, uma prece ardente. Ora, isso tem no livro Obreiros da Vida Eterna. Tem um jovem de 8 anos que ele realiza uma prece, né, por uma senhora, porque se ela morrer, vai prejudicar a gestação da sua neta, e essa neta tem um compromisso com esse menino de 8 anos que faz a oração, deles trabalharem no bem, no campo, na religião evangélica. Então, ele faz aquela oração, e a equipe espiritual que já vinha para fazer o desenlace dela, pela oração, não, vamos postergar. Depois que nascer a criança, a gente faz o desenlace dela. Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para se lhes amenizarem os rigores das provações necessárias. Quer dizer, é um sacrifício, mas o rigor se amenizou das provações porque nós o aceitamos, esses deveres sacrificiais, os aceitamos de bom grado, de boa mente. Fácil não é, mas eu vou. Vamos parar aí, né, gente? Porque já passou, eu não prestei atenção aqui. Vamos parar aí. Esse parágrafo foi meio longo, né? Mas, João, é igual esses navios que vêm com aqueles africanos que querem sair do país. Quanto que não morre no mar que são jogados até hoje? Você vê que é um fato atualíssimo. Que querem chegar lá na Europa e aí as ocultas, né? Põe a pique o navio, ou o navio já está em péssimas condições e pelo amor, vai a pique. Bom, então vamos lá para o livro Céu e Inferno. Espera aí, João, deixa eu parar aqui.